Você cresceu. Quando você começou a desbravar esse lugar, tudo era mato. E com isso você teve a oportunidade de ver de perto todas as mudanças que ocorreram por aqui. Empresas vivem de dinheiro e todo mundo sabe disso, e desde que a primeira microtransação aconteceu em um jogo, o debate de qual era o limite saudável de uma monetização já passou a existir. Fala meus bons, aqui é o Amons, e hoje eu quero conversar com você sobre o dinheirinho que você coloca no seu joguinho. Assim como um cinema, museu ou um show de música, jogos são uma manifestação cultural. Não só uma manifestação cultural, mas a mais diferente manifestação artística da nossa era. Você já parou para pensar nisso? Em outras eras foram criadas e desenvolvidas a literatura, a pintura, o teatro, o cinema e mais recentemente, na nossa era, os jogos. A dinâmica de como funcionam os jogos é bastante diferente das demais manifestações artísticas que a gente já está acostumado, já que no caso dos jogos é mais parecido com a maneira que funciona o cinema. A arte sai da mão de um artista independente, como é na literatura e na música, e se torna produto exclusivo de uma corporação. Um filme, apesar de ser uma manifestação artística, é quase impossível de ser produzido e se tornar um sucesso através do esforço individual dos artistas envolvidos. Um filme, por exemplo, precisa de investidores, produtores, concessões e mais um monte de outras burocracias para ser possível, porque é uma arte muito cara de ser produzida. O que não é uma realidade nada distante de um jogo, por exemplo. Quando a gente está falando sobre jogos, a gente está falando de uma manifestação artística extremamente custosa, que exige no seu desenvolvimento uma quantidade muito grande de investimentos simplesmente para tirar esse projeto do papel. Isso acontece porque um jogo, assim como um filme, exige uma série de diferentes funções exercidas por uma enorme gama de diferentes profissionais. Quando eu, Amons, decido fazer um desenho, como esse que eu uso na minha foto de perfil do canal, por exemplo, eu preciso de uma ideia e das minhas mãos. Agora, quando um desenvolvedor de jogos decide criar um jogo, ele precisa, por exemplo, de uma ideia, uma série de programadores, desenhistas, modeladores, artistas de efeitos visuais, roteiristas, músicos, designers de ambiente, designers de sons e mais uma porrada de diferentes tipos de artistas para ajudá-lo a colocar essa ideia em prática. Claro que existem exemplos de jogos que foram feitos através de ideias incríveis e demoraram anos e anos para serem concluídos por uma pessoa só, como por exemplo Undertale, mas eu acho que todos nós aqui temos plena consciência de que essas são as raras exceções, né? E vale lembrar que não tem distinção ou juízo de valor do que vale mais ou menos aqui, viu? É bom deixar bem claro que o seu jogo tocante e emocionante que te faz chorar no final com aquela história linda é tão artístico quanto Counter-Strike. Isso não tá em debate, todos os jogos são manifestações artísticas. Agora, com tantas funções envolvidas na criação de uma arte como essa, se torna quase inviável que um artista independente consiga colocar suas mãozinhas nesse mundo. E sendo assim, é aí que as grandes corporações entram. Quando uma empresa decide financiar o projeto de um jogo, no sistema econômico que a gente vive, não é segredo para ninguém que o que ela busca não é mudar o mundo e o imaginário de uma sociedade através da sua arte. Todo mundo sabe que uma empresa, quando financia um jogo, busca uma coisa só, né? Lucro. A criação de um jogo, na maioria das vezes, é uma troca. A empresa fornece aos artistas a oportunidade de colocar em prática a arte deles, enquanto o artista oferece a oportunidade de a empresa lucrar com rios de dinheiro em cima do jogo, né? E de que maneira uma empresa pode lucrar com um jogo? Bom, para essa pergunta tem muitas respostas e eu imagino que você já sabe de cor e salteado muitas delas, né? Inicialmente, a maneira mais comum de se lucrar com um jogo é aquela que todo mundo conhece, a venda do jogo. Você paga pelo jogo, o jogo é seu. É assim que tudo começou. Já nos arcades, por exemplo, as empresas lucravam com a venda das máquinas, que por sua vez se pagavam para os estabelecimentos através da venda das fichas. Tempos depois, a gente conheceu as mensalidades em jogos como Ragnarok Online e World of Warcraft, que permitiam que você jogasse através de um pagamento mensal. Então, se você tem créditos, você joga. Quando eles acabam, tem que pagar de novo. Como um aluguel. Também nasceu com o tempo a prática das transações adicionais, que são aquelas que você paga para ter algo dentro do jogo que você já comprou, como por exemplo as microtransações, que começaram com uma simples armadura de cavalo no Elder Scrolls, e as DLCs, que são conteúdos adicionais em um jogo que você já tem, mas você só pode acessar se você pagar um pouco mais.
Mas você não é bobo, né? Você tem dois olhos e possivelmente eles funcionam no mínimo parcialmente. Você leu o título desse vídeo e você tá esperando eu falar da nova, mas não tão nova assim, tendência nos jogos. O Real Money Trading. O Real Money Trading, ou RMT, é a prática de adquirir coisas em um jogo através do dinheiro real. Talvez explicando assim você até tenha se perguntado: ué, Alonso, então tudo que você citou antes é RMT, eu paguei tudo com dinheiro real? Não, não é bem assim, porque o que torna o RMT especial é que nesse caso a troca é feita inteiramente entre os jogadores. Eu, Amons, tenho um item e você tem dinheiro. A gente conversa e faz uma negociação sem que a empresa dona do jogo nem sequer veja R$1. Bacana, né? Bom, nem tanto. Se você se colocar no lugar de uma empresa detentora de um jogo, o RMT possivelmente é o maior vilão que você poderia conceber. Olha só esse exemplo. Você investe milhões na produção de um jogo, na manutenção dos servidores, na criação de novos conteúdos e, de repente, o lucro que ele gera não está mais sendo dado para você, mas sim para os consumidores. Bom, não precisa ser nenhum gênio para imaginar que esse tipo de microtransação seria proibida em qualquer jogo, né? Não só seria proibido, como de fato é. Se você ler os termos de uso de praticamente qualquer jogo que você joga, você vai encontrar em algum lugar a proibição desse tipo de prática. Vendas de contas em qualquer tipo de jogo, por exemplo, é um motivo de banimento. Afinal, você deixa de comprar skins, DLCs e mais uma vasta gama de conteúdos, comprando tudo isso diretamente de uma conta que muitas vezes vai sair mais barato do que de fato comprar o conteúdo que possui dentro dela. Vendas de itens em jogos normalmente também são motivos de banimento. Afinal, em vez de você comprar cash para comprar um item, ou comprar cash para trocar o cash pelo item de um jogador, você compra o item diretamente do jogador, e aí em nenhum momento esse dinheiro passa pela mão da empresa, que fica sem o lucro dessa transação. É claro que as empresas vão alegar que elas não permitem o RMT porque esse tipo de prática é ruim para sua segurança. Afinal, eles não podem se responsabilizar caso você seja, por exemplo, roubado, né? Mas não se engana não, viu? Todo mundo sabe que o motivo é um só. RMT destrói o lucro da empresa. Mas em algum momento na sua vida você já deve ter ouvido aquela frase muito famosa: se você não pode com ele, junte-se a ele. Essa frase no mundo dos jogos não é novidade pra ninguém. Quem lembra quando em jogos de tiro o wallhack era um problemão? Bom, agora você tem hero shooters, onde o wallhack é uma habilidade de um monte de boneco. Quem se lembra quando bots em MMOs eram o terror de qualquer empresa, tornando a economia desbalanceada e fazendo com que jogadores honestos ficassem desanimados com a clara desvantagem? Bom, agora a gente já tem uma série de MMOs com a função de autoplay, onde você pode simplesmente ir dormir, fazer outra coisa e deixar o seu personagem jogando sozinho, deixando todo mundo em pé de igualdade. Quem se lembra quando no League of Legends, por exemplo, surgiram programas que colocavam os timers da selva no minimapa, dando uma vantagem absurda para jogadores que usavam esses programas e sabiam quando os monstros da selva iam nascer de novo, sem ter que fazer nenhum cálculo na cabeça. Bom, agora o próprio jogo já incorporou essa função nativamente. Todo mundo sabe o tempo que a jungle vai nascer. Então é claro que o RMT não ia fugir disso, né? De alguma maneira, muitos jogos já começaram a estudar formas de incorporar o RMT. E é claro que isso tem um custo. A ideia de se ter um RMT legalizado em um jogo é muito simples. Vender a ilusão de que você, jovem espertinho, vai ter a possibilidade de transformar o seu lazer em dinheiro. Incorporar o RMT em um jogo é uma forma genial de marketing que atrai jogadores para o jogo na esperança de encontrarem uma forma divertida de fazer dinheiro. E quando um jogador embarca nessa brincadeira, ele percebe aos poucos que ele, infelizmente, não vai ter nenhum dos dois. Se todo mundo pode vender itens por dinheiro, então isso deixa de ser algo extraordinário. E no fim, ninguém faz dinheiro. E se você joga um jogo, algo que devia ser o seu entretenimento, como forma de lucrar, então aquilo se torna um trabalho. E, obviamente, deixa de ser divertido. Mas é claro que esse tipo de postura nos jogos tem um custo alto para a empresa também. Quando se cria uma atmosfera onde os jogadores já entram esperando a possibilidade de ganhar dinheiro, tudo tem que girar em torno disso. Atualizações nunca podem ser disruptivas, afinal, grandes mudanças podem provocar a ira de diversos jogadores que não vão aceitar uma mudança na economia do jogo, que sempre será afetada por mudanças no funcionamento do jogo. Itens não podem ser muito nerfados, farms não podem ser muito alterados, tudo tem que ser feito com muito cuidado para não frustrar os jogadores com o fato de que seus rendimentos podem cair.
E empresa nenhuma é boba. Quando algo é de graça, o produto é você. Quando você lucra, alguém lucra muito mais. Cada pedacinho das suas microtransações de RMT em jogos que dão suporte para isso, contam com uma taxa que vai direto para a empresa. Se você acha que você está ganhando, a empresa está ganhando muito mais. O que não é necessariamente um problema, certo? Afinal, ao menos nesse cenário, você está ganhando alguma coisa, diferente de antes, que você só gastava, só pagava. Bom, pode ser que sim, mas você já parou para pensar no ciclo vicioso que isso gera? No esquema de pirâmide que isso gera? Jogadores que entram primeiro lucram mais, afinal têm acesso a itens poderosos e raros muito antes do que todo mundo, enquanto eles ainda valem alguma coisa. Esses são os que fazem o chamariz do jogo. Eles dão prejuízo para a empresa, mas germinam o desejo de jogar em novos jogadores. Jogadores que entram por último nunca terão acesso ao lucro de fato. Esses sim são os que darão o lucro para a empresa, porque são os que mais vão gastar na esperança de um dia receber algum retorno. Sabe onde você já deve ter visto isso em algum lugar? Fora nos infinitos casos de esquema de pirâmide que você já viu na vida? Nos jogos NFT. E sabe onde eles estão agora? No limbo. Olha só, vou ser bem honesto com você. Eu não demonizo quem gosta de RMT. Aqui é o meu canal e eu expresso, obviamente, a minha opinião. Afinal, essa é a minha casa. Mas isso em momento nenhum significa que eu odeio as pessoas que têm outra opinião. Eu particularmente enxergo jogos como uma manifestação artística e como forma de entretenimento. Sendo assim, para mim é muito óbvio que o mais correto a se fazer é pagar pelo que vai me entreter. Tirando a pirataria da reta, isso definitivamente é melhor deixar para outro vídeo. Você paga para ir no cinema, o cinema não te paga para você ver o filme. Você paga para ir em um parque de diversões, o parque não paga para você entrar num brinquedo. Isso acontece porque o contrário seria insustentável. Por que com jogos seria diferente? Bom, eu particularmente acho que não é diferente. E honestamente eu acho que o tempo vai provar isso melhor do que eu. Pra mim, a Mons, a única pessoa que deveria ganhar dinheiro com uma manifestação artística são os artistas que a fizeram e por consequência a empresa que patrocinou que isso fosse possível. Eu, na minha insignificância, prefiro ficar apenas no meu lugar de consumidor dessa arte que são jogos, sem esperar que apenas jogando, sem produzir nada, eu receba algo material em troca. Mas e você? O que você acha? Deixa aí nos comentários a sua opinião honesta, não tem problema você discordar de mim, eu só peço que você não seja muito agressivo nas suas palavras, né? Enfim, vídeos assim dão bem mais trabalho do que o normal pra fazer, por isso até eles saem com menos frequência. Então se você gostou desse vídeo, achou bacana o meu ponto de vista, ou sei lá, como a edição foi feita, qualquer coisa que tenha te agradado, considere deixar um comentário aí só pra dar uma força, levantar o algoritmo do vídeo, né? Deixar um like, quem sabe mandar o vídeo pra um amigo. E se você está conhecendo o canal agora, considere se inscrever e ativar o sininho para receber os novos vídeos. Eu sou o Amons, eu sempre posto vídeos principalmente de Ragnarok Online, mas para ser bem sincero eu gosto de falar de praticamente tudo que envolve jogos e cultura pop. Então, se eu tiver palco eu vou estar dançando. Bom, é isso. Brigadão. Tchau, tchau.